Olá, direto dos estúdios do Polo de Comunicação da Universidade Federal do Paraná, está começando mais um programa Cobras e Lagartos, nosso espaço semanal para análises e críticas sem concessões a nada e a ninguém. Eu sou o Ney Hamilton e este é o nosso time de comentaristas, hoje completo, Hugo Mengarelli, Belmiro Valverde e Mário Negrão. Depois de muito tempo o time está reunido. Mas, senhores, o sonho acabou. Depois da classificação, estamos todos aqui, o time titular reunido. Bom, o sonho acabou. E voltamos à nossa dura realidade, ao nosso cotidiano. Ao pesadelo. Ao pesadelo. Voltamos ao pesadelo. A hora do pesadelo. Saímos de um pesadelo. A hora do pesadelo que não acaba nunca. Mas o cardápio do dia, quer dizer, sai a bola e entra a urna eletrônica, e nós estamos entrando agora numa fase de eleições. Vamos começar falando sobre o nosso quintal aqui, sobre o Paraná, Hugo Mengarelli. Nós temos um quadro que parecia já dado como favas contadas, que era uma reeleição absolutamente tranquila do governador Roberto Requião. E agora nós temos um quadro um pouco mais complicado, com outros 3 candidatos que não tem tanta exposição quanto o governador Requião, mas são 3 candidatos de peso: Osmar Dias, Rubens Bueno, que vem vem sendo uma espécie de Portugal das eleições paranaenses, porque, quer dizer, embora seja um candidato considerado médio, mas ele tem tido bons resultados. Tem o Flávio Arnes, que foi uma grande surpresa na eleição para o Senado e que tem um bom balaio de votos. Enfim, a vida para o governador Requião não deve ser muito fácil nessas eleições, até porque ele vai ter um tempo reduzido em comparação aos outros, não vai ser uma super exposição. O que dá para esperar da nossa partida doméstica, do nosso campeonato paranaense? Eu acho que vai ser um campeonato bastante disputado, né? Agora, acabo de ler, inclusive, que Paulo Pimentel se retirou do PMDB, ou seja, com certeza que irá para algum outro lado. Não é muito, mas sempre uma força a mais que se vai somar à oposição de Requião. E realmente aquilo que em princípio parecia uma coisa pronta, que não tinha como inclusive até esse suposto apoio do PSDB a Requião, que depois a direção nacional, como se chama, cortou, não? O diretório nacional. Diretório Nacional. Sim, Direção Nacional. Bom, Direção Nacional. Tudo bem. Isso mostra claramente de que a disputa vai ser forte. Tudo bem que aqui o PSDB não tem união com o PFL foi apoiar a Bueno com o PPS, mas justamente por isso eu acho que vai ficar um equilíbrio muito grande, porque inclusive nem o PT vai por outro lado sozinho, também nem vai apoiar. Requião está neste momento, diríamos, praticamente com o PMDB. Não tem nenhum tipo de apoio. Eu não sei o que pode acontecer, porque Portugal, por pouco, não chegava à final. Assim que você fala de Rubens Bueno como Portugal, a gente não sabe o que pode acontecer. Eu sei o que vai acontecer comigo. É uma questão que há muito tempo venho pensando nessas próximas eleições. Mas não sei. Eu estou na expectativa. Tudo que você sabe que você não sabe. Exatamente. Não, porque o que eu achava que era uma coisa, já como você colocou, fechada, tudo bem. Mas neste momento eu não sei, porque as forças começam a se dividir e apesar que faltam, 3 meses para as eleições, esses 3 meses vão ser uma coisa que vão definir por onde vai o caminho. Eu não sei se tem garantido a reeleição. Eu tenho minhas dúvidas. Belmiro Valverde, concorda com o Hugo? Será uma eleição duríssima? Eu concordo plenamente. O governador Requião vai ser vítima do próprio estilo, né? Porque o estilo do governador Requião é o estilo de muito claro e escuro, né? Preto e branco, quem não está comigo está contra mim, é um estilo muito conflitivo, né? E uma eleição, quando ela é muito polarizada, ajuda esse tipo de gente, né? A favor e contra. Mas as eleições não são polarizadas, é isso que você estava dizendo. Quer dizer, agora você tem um candidato que o Maza apelidou de Life Boy, né, que sempre tem aquela cara de quem acabou de sair do banho, que é o Rubem Bueno, né? O Flávio Arnes, que não deve ser desprezado, que tem uma capilaridade enorme com esse movimento das APAI, movimentos sociais voltados para a questão... Come pelas beiradas, né? Come pelas beiradas, já comeu o Paulo Pimentel pelas beiradas, né? E o Tony Garcia com maior facilidade, né? E por outro lado, o Osmar Dias, que aparece finalmente
depois de toda essa indecisão, claro. com o apoio do irmão, que também não é de se jogar fora. O irmão vai ser candidato a senador com praticamente uma chance muito grande de se reeleger. Né? Então, e aí você vai somar a rejeição do Requião. A rejeição dele, os índices de rejeição são complicados porque no índice de aceitação você diz assim, eu voto. No índice de rejeição você diz assim, eu não voto em hipótese nenhuma. Quando a pessoa diz que não vota em você em hipótese nenhuma, é muito mais sério do que a pessoa dizer, não, eu voto em você. Até quando ela diz eu voto, ela pode mudar de ideia. Ela pode mudar de ideia. Quando ela diz não voto a não ser que haja um milagre, você não muda de ideia. Né? Então, eu acho que o governador Requião realmente está com a campanha seriamente ameaçada. Né? E se cercou de alguns conselheiros aparentemente muito espertos, mas que na realidade eram aprendizes de feiticeiro. Eles acharam que iam fazer essa montagem, né? Pega lá o Hermas Brandão, traz para o lado do Requião, daí traz o PSDB, ganha em primeiro turno, né? E dizem as más línguas que o Requião, com aquele seu estilo ferino, que chamava os três articuladores políticos de três mosqueteiros, agora chama de três patetas. Então você imagina o tipo de sentimento que ele deve estar experimentando nessa hora. Né? Mas eu acho que a reeleição dele está seriamente comprometida. Mário Negrão, nas eleições passadas para o governo do estado, a gente tinha algumas bandeiras a serem defendidas, quer dizer, parecia que a coisa era muito mais fácil porque os candidatos empunhavam bandeiras que eram muito claras, que tinham cores muito definidas, como o professor Belmiro bem colocou, como o próprio governador Requião. O governador Requião tinha um discurso muito sólido, muito fincado, era um discurso simples, mas era fácil de segurar, quer dizer, ele era contra tudo e todos, era contra o pedágio, contra os transgênicos, mas que bandeiras serão empunhadas nessa eleição, tanto pela oposição quanto pela situação? Quer dizer, será que vai ser uma eleição realmente de bandeiras muito, muito marcantes? Assim, as pessoas vão conseguir visualizar aquilo muito facilmente ou vai ser um jogo muito mais complicado? A coisa está muito mais complicada. Tá? Angu de caroço. Eu acho que está mais para angu de caroço mesmo, porque veja bem, eu acho que esse é o problema que nós estamos tendo no Brasil de desenvolvimento. Primeiro, essa nova ideia da verticalização, eu acho que a gente recebe isso muito bem, não é? Porque isso tenta quebrar essa hegemonia que existia antes, em que as vontades oligárquicas, as coisas que estão acontecendo, né, realmente no Estado, se isso pode ser refletido na política. E do jeito que a política era antes, né, toda essa tramóia política, essa bandeira que eu carrego toda eleição, né, contra a gincanização de uma eleição. Ou seja, quando você fala muito pertinentemente assim, se as pessoas estão ligadas às causas, ainda não. Ainda estamos ligados à pessoa. Eu agradeço muito, muito mesmo, esse fraturamento, né, da candidatura agora do Requião, não porque eu seja contra ou a favor do governador, não é esse o caso. É o caso que a gente foge desse mau cheiro populista que está começando a invadir o Brasil. Ou seja, a gente vota nas pessoas pela personalidade do candidato, pela maneira de ser dele, e não pelas ideias políticas dele. Porque, na verdade, as ideias políticas dele também não interessam. O que interessa é se o candidato, a esse nível de Estado, se ele consegue defender os interesses das lideranças do Estado. Ou seja, das oligarquias mesmo. Né? Mas desculpa, se isso é claro, agora precisa ver assim, se a ideologia dessas oligarquias é clara. Nunca foi, né, bebê? Sempre foi por debaixo do pano. A oligarquia sempre enfiaram sua ideologia por baixo do pano. Talvez seja agora uma oportunidade de todo mundo perder a vergonha na cara e realmente dizer, olha, eu tenho interesses pessoais mesmo, meus interesses são esses, vou votar nesse candidato, porque eu acho mais justo. Os americanos são assim há anos, né? Eles votam naquele candidato que pode melhorar os interesses pessoais dele, de classe ou coisa assim. O pragmatismo levado à sua última potência. A única coisa. Então eu vejo com bons olhos esse vento novo aí da verticalização, porque isso trouxe, parece, uma coisa nova. Não sei se todo mundo concorda, muita gente é contra, né? Eu acho ótimo. Eu acho ótimo quando o Estado reflete alguma coisa maior. Porque senão nós vamos ter essa coisa do Brasil, que é o espelho quebrado, né? Essa coisa esquizofrênica total. E o único medo que eu tenho é que quando você dilui de novo em 3, 4, 5 candidatos, volta de novo essa coisa da dificuldade enorme que os candidatos têm de passar suas ideias,
da dificuldade enorme que o eleitor tem de entender essas ideias, e a coisa acaba virando em quem é legal, quem não é, quem cheira sabonete ou quem não cheira sabonete, né? Então, eu acho que é uma grande oportunidade para a gente quebrar um armadilho, um vício que nós temos aqui, que é o que eu acho que é o que mais me preocupa. O Brasil está caminhando para populismo mesmo, né? Antes da gente sair do nosso quintal doméstico e para passar para o nosso quintal nacional, você queria fazer uma colocação? Eu quero dizer que, me desculpe, mas geralmente os povos, nossos povos, principalmente aqui no Brasil, são muito claros, se vota nas pessoas. Quando você vai na televisão, parece um líder, não sei de onde, mas líder comunitário, que te fica falando meia hora. E que isto, que ele vai resolver tudo. E em nenhum momento aparece de que partido é. Porque o partido é, como uma vez um cara me disse, me vou candidatar a vereador, um ex-aluno meu. Ah, sim, que bom. E que partido? Ah, partido não sei, porque estou vendo PMDB, PFL, PPP, tem um monte de partidos. Meu Deus do céu. Me desculpe. Não há um mínimo de ideologia. Então o povo viu simpático, não sei que coisa tem, a pinta no lado direito fica bonitinho, e realmente eu acho que se vota muito por esse lado. Isto é muito mais que no Brasil. Minha mãe votava em um cara porque era muito bonito. Isso me lo dizia ela. E eu ficava frio, não podia entender. Então, nós temos uma cultura, esse populismo, nós temos que separar o que é o populismo enquanto uma política populista e o que é o populismo enquanto um cara que encarna, assume, diríamos, uma imagem que pode dar conta do gozo popular. Mas eu acho que essa identificação pessoal, eu concordo com você, eu acho que é inevitável. Agora, é para isso que existem as instituições, é para você exatamente parametrar essas coisas. Mas aí quem falha nas instituições? Claro. Agora, você pega o Brasil, eu estava fazendo outro dia o seguinte comentário e ouvindo o seguinte comentário. O Jânio Quadros foi eleito com 6 milhões de votos num eleitorado de 11 milhões de pessoas num país de 50 milhões de habitantes. Quer dizer, 50 milhões é 20% da população que votou. Quer dizer, era uma coisa ainda relativamente rarefeita. Hoje em dia você tem 180 milhões de habitantes e 125 milhões de eleitores, dos quais 100 milhões, devido licença da falta de correção política, 100 milhões não lê jornal, não assiste um noticiário e seguia pelo padrão da Rede Globo. Quer dizer, então, o que você pode imaginar? Essa democracia de massa só existe, na realidade, se você tiver um conjunto de instituições para exatamente calibrar essas coisas. O cara é populista, o cara é isso, o cara é simpático, o cara é bonito, né? Daí as instituições freiam aquilo. Mas nós não temos isso. Não temos, claro. Então, que democracia temos? Pois é, então eu acho que esse é o caminho da democracia, né, gente? Porque veja, bom, aquele artigo que saiu na Veja essa semana, eu adorei, porque é uma coisa que eu acredito mesmo. Ideologia emburrece, né? E populismo... Falta de ideologia é muito pior, disse Humberto Eco. Não, eu não sei, pessoalmente eu acho que nós caminhamos para aquilo que a gente vê em países civilizados, né? Que a coisa fica pragmática, né? E a gente começa a... Quando o pragmatismo é a solução, meu será que não irmão? é a questão de rótulo ideológico que emburrece, não a questão da ideologia? Claro. Não, eu acho que a própria rótulo ideologia emburrece. ideológico. Porque toda vez que você tem uma ideia só na cabeça, você diminuiu muito de tamanho, né? Porque, olha, eu não sei, eu no meu trabalho psicoterapêutico eu vejo, né, que você quando vê as pessoas trazem os problemas delas para o consultório, nunca esses problemas são polares, nunca. Todo problema é multifocal, né? Toda vez que você impõe uma linha de pensamento ou uma ideia, né, por exemplo, as linhas de terapia que ficaram presas a uma ideia são as linhas que estão morrendo, né? As linhas de terapia que estão crescendo são aquelas que admitem a diversidade, não é? Então, eu acho ideologia assim, não que uma pessoa tem que ser uma pessoa amoral. Eu acho que isso é uma conjunção que a gente tem que desfazer. Uma pessoa que não tem ideologia não é uma pessoa moral, né? É uma pessoa pragmática. E uma pessoa pragmática não necessariamente é amoral, né? Mas é pragmático ou animal, companheiro? Esse é bem pragmático. Vamos por outro lado. Não, tudo bem, conclua, mas vamos por outro lado. Tudo bem, quero dizer isso aí. Ou seja, a ideologia, eu concordo plenamente com Humberto Eco. Concordo com você quando a ideologia não tem possibilidade, porque ideologia não é simplesmente uma ideia insuficiente. A ideologia é a possibilidade da discussão da superestrutura de uma sociedade, que é diferente, me entende? Quando nós não temos
tenemos que discutir superestructura. Cuando te dicen que las reglas del mercado son esas y quien está fuera de las reglas del mercado es un idiota, eso es pragmatismo puro y no estamos siendo inseridos en esse pragmatismo puro, en ese pensamiento mecanicista. Sim, mas você largar o mercado para agarrar o charuto, dá na mesma. Né? Belmiro. Não, só rapidamente. Eu acho, eu li essa matéria. Eu li essa matéria da professora da USP. Eu acho que ela quis dizer com muita propriedade é que quando a ideologia cega as pessoas, ela cita o caso da Mariana Chauí. Isso é uma coisa ridícula. Claro, concordo. A Chauí dizer que quando o Lula fala o mundo se ilumina, e diz ela, como é que uma pessoa como a Mariana Chauí, que se gaba de ser um intelectual, diz que a pessoa que se gaba de ser ignorante se gaba? Não é o que é ignorante, se gaba de ser. Sim, exatamente. Agora vamos falar um pouco sobre o discurso que vai vigir nas próximas eleições, que é o seguinte: nós temos dois slogans que marcam bem quais serão as posições. De um lado, o presidente Lula dizendo que para governar com o povo, e do outro lado, o PSDB-PFL, que está usando o mote do presidente Lula na eleição passada por um Brasil decente. É de deixar qualquer um maluco, né? Deixar qualquer... já que a pergunta acho que está mais afeita ao campo do Mário, é para deixar qualquer um maluco, né? Sim, porque na verdade assim, isso é o que a gente chama de duplo vínculo. Não é dupla personalidade, não? Múltiplas personalidades. Não é pior do que uma dupla personalidade. Três faces de Eva, para lembrar um filme. Uma dupla personalidade é compreensível, mas um duplo vínculo é altamente destrutivo. Porque o duplo vínculo, em teoria psicológica, significa o seguinte: quando você dá duas ideias contraditórias dentro do mesmo pacote, né? E é isso que deixa uma pessoa maluca. Quando você diz assim, é como tem, por exemplo, eu tinha uma tia, que agora eu posso falar porque todo mundo já morreu, eu posso falar do mal de todo mundo, mas eu tinha uma tia que me adorava, mas ela me aterrorizava. Porque quando eu era pequenininha, eu falei assim, que menino lindo! E pegava minha bochecha e quase arrancava minha bochecha fora. E eu odiava aquilo, sabe? Falei, mas por que uma pessoa que está sentindo amor vai machucar você? Eu não conseguia entender. Por isso que você ficou feio. Como é que uma pessoa que... Dissonância cognitiva. Justamente uma dissonância cognitiva. Isso é um duplo vínculo. Quando você diz duas coisas contrárias dentro da mesma bocada, né? E o duplo vínculo é muito comum quando ele é presságio de uma desorganização maior. Por exemplo, eu vejo em pacientes, né, que começam a entrar em muita contradição consigo mesmo, isso é prenúncio de alguma tempestade psíquica. Né? Porque eu ainda penso assim, ainda sou do Baruch Spinoza, que o pensamento claro, né, é o que faz uma pessoa se enaltecer. E o pensamento claro está na tua abertura mental, na diversidade que você admite de pensamentos. Né? Na medida que você fica preso num pensamento, ou preso num sentimento, ou preso numa situação, né, você começou a perder o retrato maior. Então, a solução para isso muitas vezes é o que acontece, é a solução esquizofrenizante. É o que nós fazemos no Brasil. A gente transforma o mal no bom com uma rapidez enorme, né? Quer dizer, o Lalau, que era... eu conheço uma pessoa que diz que vai para a igreja rezar pelaquela menina Richthofen, né? Vai rezar pela menina. Né? Então você vê, meu Deus, nós estamos num país de muita esquizofrenia, onde a gente admite essas diferenças e esses contrastes com uma facilidade enorme dentro de nós. E é isso que fratura a nossa mente, é isso que faz mal para a mente humana. E esse discurso que a gente não sabe para onde vai, quer dizer, aproveitando o discurso do outro, Hugo Mengarelli. PSDB, PFL, aproveitando o discurso do Lula, e esse discurso se tornou obsoleto esse discurso se tornando obsoleto para o PT, joga o discurso embaixo do tapete, e, enfim, o PSDB e o PFL impõem uma bandeira que não era deles e que agora também é. Você não fica um pouco... Isso é uma questão de especular aí na frente do espelho. É interessante porque Lacan, quando fala do estágio do espelho e coloca o espelho, e brinca você quando diz Hugo fica na esquerda, mas para o público estou à direita, agora estou aqui na extrema direita, mas para o público eu estou na extrema esquerda e você está no centro-esquerda. Centro-esquerda agora, tudo bem. Quer dizer o quê? Que no espelho o direito se encontra com a esquerda. Se você quer mexer o braço direito do espelho, tem que mexer o braço esquerdo e vice-versa, me entende? Então, esse tipo de troca é uma questão propriamente do imaginário, porque não existe nenhuma base detrás. Com que princípio me vai dizer o PSDB que eles querem uma questão honesta? Com que? Se eles fizeram de tudo também, ou não? Desculpe, se está tendo tempo, por favor, coloquem-se vocês. Não, eu acho que aí, de novo, vai entrar realmente o marketing, né?
De um lado, o discurso do presidente Lula vai tentar capitalizar em cima desses 40 milhões de pessoas que recebem algum tipo de auxílio do governo. É a bolsa alguma coisa. É isso que é o apoio do povo, nos braços do povo, é esse povo que ele imagina. O Cláudio Maracassa outro dia chamou da esmola auxílio, esmola isso. Não? É isso mesmo, é esmola mesmo. E do outro lado, a última coisa que ele quer falar é sobre corrupção, né? Por razões óbvias, né? E o outro, auto-evidente, né? E, por outro lado, o PSDB, que realmente não está com essa bola toda para falar de corrupção, mas em termos comparativos está, porque ele não foi pego. Então a vantagem é essa. E o que aconteceu com o PT é desmoralizante, é um negócio assim horroroso, né? E agora você vai ver, a população vai ter uma grande chance em outubro, que eu gostaria que ela aproveitasse, mas não tenho grande esperança que aproveite, que é varrer a Ângela Guadagnini, essa turma toda, e aqui no Paraná o Zé Boba, essa turma toda. Não vai varrer nada. Não vai varrer nada, por isso eu digo, a campanha tem que ser, não vote. A coisa, não concordo. Mas a coisa é muito na base do marketing. Olha, essa mensagem vai atingir os que ficaram escandalizados com o escândalo, do outro lado, essa mensagem vai atingir os 40 milhões que comem a custa do governo. Vocês estão tão mal-humorados que eu vou encerrar esse bloco. Nós já voltamos falando sobre preciosidade literária. Só um instante. Com a sua doação, colocamos elevador para o acesso de deficientes físicos ao hospital. A sua doação ajudou a reformar a clínica médica feminina, o que proporcionou um atendimento de qualidade para 6.000 mulheres por ano. Ajudou a comprar equipamentos e melhorar o atendimento de 1.500 pessoas por ano no banco de olhos. Pagou o conserto do aquecedor de água da maternidade. Comprou máquinas novas para confeccionar roupas para os pacientes. Instalou equipamentos de mamografia e, com isto, duplicou o atendimento no setor. Com a sua doação, compramos equipamentos para o Centro da Visão. Com isto, dobramos o número de operações de cataratas. Foi a sua doação através da conta de luz que nos permitiu realizar tudo isto. Muito obrigado. Com doações a partir de R$ 2,00, o HC conta com você. Voltamos com o segundo bloco do programa Cobras e Lagartos para falar sobre uma preciosidade literária. Eu vou começar com o Belmiro Valverde, vou quebrar um pouco a nossa tradição de 4 anos, vou começar pelo meio. Belmiro, você que faz muitas palestras sobre estrutura empresarial, sobre administração, você usaria como modelo das suas palestras um livro chamado Formando uma Equipe Vencedora, do Carlos Alberto Parreira? É ótimo. Olha, o Carlos Alberto Parreira, bom, eu tenho a famosa duologia, né? Que eu atribuo a um ditado antigo, que eu não sei exatamente a origem, que é o seguinte, que os 2 tipos de pessoas que você tem que ter muito cuidado são os imbecis com sorte e os idiotas com iniciativa. Né? Eu acho que o Parreira está nessa segunda categoria. Né? Com iniciativa ficaria para o Zagallo, para formar a dupla perfeita? A sorte fica com o Zagallo. A sorte com o Zagallo? Claro. Né? Como é que é? Um idiota com sorte e um incompetente com... Um imbecil com sorte e idiota com iniciativa. São duas coisas que são complicadas. Isso é Santayana também? Hein? Isso é Santayana também? Não, isso aí é Divieto de Sosta, que é um filósofo italiano. Divieto de Sosta significa proibido estacionar em italiano, né? Mas fica com cara, né? Francesco Divieto de Sosta parece um filósofo, né? Olha, isso é mais uma dessas bobagens que se publica no Brasil, que faz parte desse grupo de autoajuda empresarial. Né? 7 regras, não sei de que lá. As 3 formas pelas quais os homens, os executivos têm sucesso. Tenha sucesso seguindo as 11 regras, não sei. E ele escreveu essa bobagem. Até o Cacete e Planeta lançou um livro. Que é isso, né? Essa é uma tolice. O Parreira, eu acho que sucumbiu a essa mania de achar que o que ele fazia
podia ser passado para outros. Eu acho que depois da derrota na Copa, ele devia realmente recolher a edição por propaganda enganosa, né? No mínimo, né? É horrível, né? Mas sabe que isso fica... Parece que uma piada, mas que uma realidade. Parece uma piada que ele tinha escrito um livro assim. Podia reciclar. Pois é, agora a pergunta é, tudo bem, a gente fala muito assim, bom, nós vamos planejar uma vitória, nós vamos planejar um grande sucesso, planejando o sucesso, inventando sucesso, criando sucesso. Mas a gente pode falar também em planejamento de fracasso, a gente pode dizer, inclusive, não só no campo futebolístico, mas também na vida real, quer dizer, para os nossos planos. A gente, às vezes, acaba planejando o fracasso, Mário Negrão. Sim. Aliás, a gente... Eu acho que... O fracasso nem sempre acontece por acaso, né? Às vezes ele é cuidadosamente planejado. Não, eu acho que o fracasso é a regra, o sucesso é que é a exceção, né? Para a vida. Acho que a lei da entropia... A entropia vence sempre, né? O que eu acho que existe é o seguinte, eu me lembro quando eu era estudante, eu conheci um cara que foi fazer um concurso muito difícil. E ele falou um negócio para mim que ficou na minha cabeça até hoje. Eu ainda acho que é idiotice, mas eu não tenho certeza, né? Vamos discutir eu isso. acho que é idiotice, mas eu não tenho certeza. Ele foi fazer um concurso e contou para todo mundo. E eu tinha uma mania de fazer minhas provas e ficar quieto, né? Porque se eu não passar, a vergonha é só minha. Agora, eu fazer uma propaganda nada para depois dizer para todo mundo que eu quebrei a cara, eu não tenho esse tipo de libertação de alma ainda não, né? Mas esse amigo meu tinha. E ele disse, mas você é bobo, você vai contando para todo mundo, depois você não passa no concurso, você vai ficar com vergonha. Ele falou, não, depois que eu conto para todo mundo, não existe a hipótese de eu não passar. Eu falei, nossa, mas isso é um artífice interno muito perigoso, né? Muito perigoso, porque, veja, nós temos uma maravilha na nossa cabeça, que é o córtex pré-frontal, que na verdade é um programa de Excel, quer dizer, permite com que você lance suposições, quer dizer, hipóteses e comportamentos hipotéticos na cabeça, teste essas possibilidades, rejeite se for possível, melhore se for necessário e finalmente execute. Isso é o que o Baruch Spinoza chamava de comportamento racional, né? Quer dizer, você faz as suas experiências dentro da sua cabeça, não no ambiente, né? Lá em casa outro dia foi engraçado uma ilustração disso, porque a gente acabou de mudar e minha esposa queria mudar os móveis e rearranjar. E como toda boa esposa, contratou os gorilas, né? Quer dizer, todos os homens que estavam perto para arrastar móvel, né? E eu, como tenho horror a essas coisas, eu me escondi no banheiro e fiquei longe de tudo, né? Aí, como eu queria fazer minha contribuição, eu falei assim, escuta, por que você não para de ficar arrastando o sofá igual o macaco aí? Não senta, desenha a sala, corta papelzinho, vê como é que fica e depois arruma uma vez só, não é? Não funcionou. Não dá certo, porque isso é o construtivismo operante. Para você arrumar uma sala, você tem que empurrar o sofá. Na medida que você está despendendo aquela força, você está aprendendo alguma coisa. E esse planejamento prévio não adianta. Não é só isso também, você perde a perspectiva. Perde a perspectiva. O papelzinho ali, né? O espaço. Então, dentro do que você perguntou, eu acho que é isso que é. Quando você planeja uma vitória, você não pode ficar intoxicado pelo otimismo, né? O otimismo é como antes de show, que você pode tomar 2 dedinhos de vinho ou um dedinho de Jack Daniels, né? Que você vai cantar ou tocar muito melhor. Eu lembro meus tempos de artista era isso. Mas se você tomar um copo de Jack Daniels ou uma garrafa de vinho, você só vai fazer besteira em palco, né? Então a pessoa pode se intoxicar com seu entusiasmo. Eu acho que foi o que aconteceu com a seleção. Eles sofreram uma toxicose entusiasmáticos aguti, né? E realmente ficou uma intoxicação de entusiasmo muito grande. Tanto é que eu vi que o pessoal até está falando essas coisas, que vendeu, não vendeu, que eu também acho bobagem. Mas deu essa impressão na hora pela falta de entusiasmo dos jogadores. Estavam totalmente desmotivados ali, né? Quer dizer, existe uma maneira, como o Belmiro falou, de você pegar a motivação e reduzir ela ao absurdo, né? Que é o que eu acho que você vê em muito livro de autoajuda e é o que eu acho que a gente pode fazer com a gente às vezes. Quando você diz assim, você vai vencer, você é um homem ou um rato, né? Toda vez que você se polariza desse jeito, você só vai fazer papel, não vai ser nem homem nem rato, vai ser palhaço, né? Porque não vai conseguir do mesmo jeito, vai ficar preso no seu próprio discurso. Esse amigo do Mário lembra o compatriota do Hugo, que dizia assim, eu sou tão forte que tenho medo de mim mesmo. Hugo, você compraria um livro desses? Formando um time vencedor? Não. Primeiro porque vencer não se forma. Vencer está sujeito a muitas outras coisas que a vontade de vencer, simplesmente. Está sujeito ao acaso, por exemplo, né? Que às vezes raciocínio, os neurônios, tudo que pode estar em jogo não serve para nada. Por qué? Porque é o acaso, né?
eu acho que, por exemplo, na Argentina teve um acaso. Tudo bem, eu acho que pode ser que o técnico Roma, o primeiro acaso que perde o goleiro. Essa primeira troca, eu acho que desestabilizou totalmente a Pekerman. Por exemplo, não? Um exemplo. Mas o acaso ali tinha nome e sobrenome, né? José Pekerman. Sim. Não. O acaso foi a lição de Bondancieri, que teve que trocar, e depois acho que a partir daí ficou com duas trocas, as duas trocas la fez terrivelmente mal, porque teria feito uma, poderia ter feito uma terceira que não teve condições. Mas não importa, o resultado, na verdade, é que foi o espírito de construção de um sucesso que a Argentina tinha, que o Brasil não teve. Sim, mas em outro campo, porque você me está falando se eu comprar livro de Parreira. Se eu escuto Parreira me dizer o seguinte, não? Porque para mim o ser humano está sujeito à linguagem, a diferente dos animais. Isso é o que faz diferença, inclusive, ao funcionamento do nosso cérebro. Estamos sujeitos à linguagem. Quem não é falado morre. Primeiro ano de vida de René Spitz, por exemplo, mostra claramente como uma criança não falada morre. E existe na história da humanidade exemplos sobre isso. Então, quando você escuta o que fala alguém, e não escuta o dito, sino o que vai reverberando, o dizer do cara, se lhe perguntam a Parreira se ele estava preparado para a derrota, eu estava preparado para a final. Ou seja, como se o Brasil não precisasse jogar 6 jogos. Isso estava já descartado. Meu Deus do céu, se é assim, para que vai ter jogo? Diretamente, não joga o Brasil hoje com Gana, definitivo com França também não, já ganhou o Brasil porque já está determinado. Não. O mesmo, a declaração do Cafu. Quando fizeram um gol, nós sabíamos que era uma questão de tempo para empatar e virar o jogo. Ou seja, era como se fosse um filme, um roteiro de filme. Bom, é verdade que às vezes você com um bom time até pode pensar certas coisas, mas não pode ficar em um roteiro de filme. Isso não é um filme, apesar que é um grande circo. Isso que eu estava falando, é um grande circo, mas não é um filme. No circo, o trapecista pode cair. Agora, Belmiro, se a gente pegar esse exemplo do que aconteceu na Copa com o Brasil, dentro das nossas vidas, dentro da nossa vida profissional, quer dizer, acho que algumas lições são muito interessantes, porque às vezes você ter apenas talento, isso ficou mais do que provado que não funciona. Quer dizer, porque mesmo o talento, ele precisa de espírito de equipe, e acho que quer dizer, que uma das lições que a França deu ao Brasil foi essa, quer dizer, eles tinham um super gênio, uma primadona, mas que trabalhou como operário durante o jogo. Quer dizer, essa mentalidade, isso falta ao Brasil, isso também é importante dentro de dentro de uma empresa, dentro de uma estrutura administrativa. Mas é claro, né? Eu acho que essa história da seleção é uma comédia de erros do começo até o fim. O principal erro é essa idolatria que nós temos pela seleção. Eles não merecem essa idolatria. Eu estou escrevendo, inclusive, um artigo chamado Amor Traído, que eu acho que eles fazem uma grande safadeza com a população. A população idolatra essas pessoas e não estão nem aí. Como diz um amigo meu muito cínico, ele disse, olha, você pensou, se o Ronaldinho já está com 29 anos, depois de levar a namorada Raica de Oliveira para concentração, se ele vai dar conta da Raica de Oliveira e do jogo? Não, ele tem que escolher um dos dois. É uma teoria. É um belo raciocínio. Não é? Quer dizer, esse pessoal é um monte de mercenários, eles já estão muito ricos, aquilo para eles não tem mais nenhum valor simbólico, para eles a história de cantar o hino nacional, isso tudo para eles faz parte do espetáculo. Agora, de novo, a história não se dá para se transformar a arte em ciência, essa mania da pessoa querer pegar um negócio artístico. O Napoleão Bonaparte, que é um dos pais da estratégia, quando falava sobre guerra, ele dizia assim, on s'engage et puis on voit. Quer dizer, primeiro a gente entra na briga, depois a gente vai ver. Não é? E esse era o cara. Simples assim. Simples assim, quer dizer, ele sabia que quando chegava na hora as coisas não... Agora, ele, diferentemente do Parreira, e certamente teria aprendido com o Parreira, se preparava para perder, porque ele dizia, vem cá, e se eles vierem aqui, o que eu faço? Qualquer general faz isso, né? Ele sabe, são os planos de contingência, todos eles sabem fazer. Agora, esse negócio no Brasil, né, é exatamente isso, né?
O Nelson Rodrigues dizia, né, que no Brasil ninguém é totalmente profissional, né? É o país em que os cafetões têm ciúme e as prostitutas sentem orgasmo, né? Então, você pode imaginar. Falar sobre, né, pegar o gancho do Nelson Rodrigues e também adicionando aí uma frase do Arnaldo Jabor. O Arnaldo Jabor fez uma comparação. É uma frase mais que conhecida do Nelson Rodrigues, que o Brasil é a pátria de chuteiras, mas que esses jogadores são os chuteiras sem pátria. Mário Negrão. Veja bem, na medida que a gente já descreve para essa equipe, né, quer dizer, para essa seleção, potenciais e possibilidades que estão aquém deles, né, nós só podemos nos decepcionar. Olha, o Hugo, que gosta muito do lado freudiano, o próprio Freud dizia, às vezes um charuto é só um charuto. Né? E às vezes um jogo de futebol é só um jogo de futebol. Né? O que eu compreendo ali... Né, não incluindo nisso o Bill Clinton. Não incluindo essa história do Ele não tragou, né? Ainda bem que charuto não traga também, senão a metáfora ia longe, né? Tá bom. A metáfora ia longe. Tem uma coisa muito engraçada que a gente chama, que eu pelo menos dou esse nome, que é overstepping, né? De entusiasmo. Porque, veja bem, o entusiasmo precisa ser projetado. Uma coisa, toda a neurociência levou a gente a entender uma coisa que não tem mais como escapar. O cérebro humano funciona através de símbolos e imagens. Né? Não tem outro jeito. O cérebro, você vê, o cérebro tem uma orientação linguística, mas ele não tem uma estrutura linguística, né? Os neurônios trabalham com imagens, trabalham com palavras. A estrutura linguística está no corpo, não está no Não, estou dizendo assim, só, em termos claro. de cérebro, né? A mente humana não fica interpretando letras, ela interpreta símbolos. Né? E esses símbolos têm que ser grounded, têm que ser aterrados em alguma coisa. Um dos assuntos mais interessantes hoje na neurociência é o que chama em inglês de symbol grounding, né? Quer dizer, os meus símbolos estão aterrados, né? Estão enraizados em quê? Então, quando você enraiza os seus símbolos no entusiasmo puro, né, só no entusiasmo puro, é claro que isso não serve como meta de direção. Dentro do comportamento humano, você direciona-se, a sequência é mais ou menos essa. Eu quero tomar um cafezinho. Eu me visualizo com aquele cafezinho, tomando aquele cafezinho. Para eu chegar na meta, não basta eu visualizar-me tomando um cafezinho. Eu preciso manter viva essa imagem até o fim. E é isso que é o estofo da motivação. A motivação, em termos neurobiológicos, é o seguinte, é você não perder vista dos seus objetivos. Né? Porque uma pessoa se desmotiva quando ela perde vista dos seus objetivos, que foi o que eu acho que aconteceu aqui nessa seleção. Né? Porque o objetivo qual que era? O objetivo é simplesmente ganhar um hexa, ganhar um campeonato mundial de futebol. Mas o objetivo não é melhorar ou piorar a eleição do Lula aqui no Brasil. O objetivo não é colocar o Brasil no mapa na Europa. Esses não são os objetivos. Toda vez que você extrapola objetivos, você perde o jogo. Né? Você perde o jogo. Eu sei muito bem na vida que quando meus objetivos são claros, eu consigo alguma coisa na vida. Quando meus objetivos são obscuros ou são polimorfos, eu nunca consigo chegar onde eu quero. O grande truque da vida é você manter essa imagem mental viva, acesa, a cores, sem distorcê-la com excesso de entusiasmo. E é isso que é a maturidade do entusiasmo. Quer dizer, o indivíduo que consegue manter a bandeira e não vai dormir embrulhado nela. Né? Pode. Não, eu queria simplesmente fazer uma ressalva, porque só culpar a seleção me parece uma crueldade muito grande e tirar o corpo fora. Prévio ao Mundial do Japão, teve um jogo, não me lembro se foi no Maracanã ou no Morumbi, não me lembro onde, que faltando 7, 8 minutos, o Piojo López fez um gol para a Argentina, 8, 9 minutos, por aí, ganhou 1-0. Mas nos últimos minutos a Argentina começou a tocar a bola e a torcida brasileira dava olé em cima da seleção brasileira. O que quer dizer é o seguinte, o que quer dizer que a seleção não é que jogue mal, não jogue mal, se jogue, não se jogue. A mim me parece que a seleção brasileira perde e já virou ou é o Deus ou é o diabo na Terra do Sol, voltando ao nosso querido Glauber Rocha. Isso me parece que não é simplesmente da seleção. Então, assumir uma seleção aqui e assumir 186 milhões de brasileiros nas costas, meu irmão. É uma coisa muito grande e para isso você tem que ter estrutura de jogadores muito forte. Hoje, muito pior que no 82, 86, onde o Brasil, como estamos falando antes, não só tinha uma baita seleção, não só ganhava, sino jogava um futebol maravilhoso. Entende? E perdeu. Mas você não podia deixar de aplaudir.
Mas eu não sei, eu acho, você gosta muito de falar da referência paterna. Eu acho que tem um pouco a ver com isso. O nosso negócio não é vaiar porque eles perderam, é vaiar porque eles não mostraram, em primeiro lugar, o talento que eles dizem que têm. E, em segundo lugar, nenhuma dedicação. Quer dizer, por que o cara chega agora e nós, que somos arqui-inimigos da Argentina no futebol, aplaudimos a Argentina? Porque a Argentina foi lá e perdeu com dignidade. Nós que não temos nada a ver com Portugal, vamos lá e ficamos falando de Portugal. Por quê? Porque Portugal perdeu com dignidade. E nós perdemos de uma forma pusilânime. Nós perdemos de uma forma pífia. Nós perdemos como um monte de... Belmiro, como administrador, porque e ainda retomando aí o viés, o suposto viés administrador do Parreira, como é que é administrar um time, eu estou falando isso, serve para uma empresa também, que é cheio de primas donas. Quer dizer, como transformar essas personalidades fortes e supostamente criativas, né, em operários que deem resultado? Isso é uma das coisas mais complicadas, chama-se administração de talentos. Hoje em dia tem muita gente... O Diegos, exatamente. Mas tem uma coisa fundamental, que há um certo momento que tem que ter autoridade. Quer dizer, o Filipão, quando jogou futebol, era um back de quinta categoria. De maus bofes. Maus bofes, certo? Como treinador, ele fez uma coisa no Brasil muito parecida com o que outros fizeram, que eram os técnicos autoritários. O Brasil não se lembra do Flávio Costa, que era um autoritário, e o Strick, que era um autoritário, né? Gente desse tipo. Mas ele tinha uma coisa, ele imprimia uma autoridade, né? Ele tinha um senso de direção e de objetivo e tem que fazer. Agora, como é que você pode chegar? Fica aquele nefelibatismo, né? Os nefelibatas. Parreira rodando aquele troço na mão, olhando para você com aqueles olhinhos de cu de pinto. Que é isso? Eles estavam a passeio na seleção. Eles estavam em suspensão coloidal, era água e azeite. A seleção estava lá jogando aquele rachão deles, fazendo pagode. E eles não estavam nem aí. Como é que podia dar certo? Não ia dar certo nunca. Mas, desculpa, Belmiro, você colocou que eu estou preocupado com a questão do país e tudo isso, mas há uma questão que você não me pode negar. A imprensa e o Brasil inteiro considerava o Brasil campeão. Claro, sem dúvida. Como quebrar essa guerra de egos? Eu tenho uma ideia muito boa. Eu tenho uma ideia minha. Eu vi terapia do joelhaço? Não, eu vi analista de Bagé. O Kifuri que eu gostei. O Juca Kifuri falou uma coisa que eu achei que foi muito sensata, que é assim, tira os profissionais europeus. Né? Quer dizer, brasileiro que joga em time da Europa, está fora, não joga na seleção. Eu seria mais radical, eu fazia, tira os profissionais. Entendeu? Deixa amadores jogar, como a Olimpíada. Eu acho a Olimpíada muito mais bonita, muito mais fluida. Né? Claro. Eu acho tão lindas as Olimpíadas, justamente porque está a falta que não tem salto alto, não tem milionário. Todo mundo ali está subindo na vida. Né? Não tem ninguém que já subiu, já está tão entediado que não quer descer. Será? Mas eu vejo assim esses jogadores, sabe, esse dinheiro todo, toda essa empáfia, eles parecem astros de rock, né? Eles merecem, eles jogam muito bem, mas isso não pode nos desviar dos nossos princípios, né? De que o Brasil jogando na Copa, nós temos que tirar esse complexo de inferioridade nossa, que a gente vai lá para a Europa, para os Estados Unidos e mostra lá as coisinhas que a gente fez, dizer, o americano gostou de mim, viu? Como todo cara que vai fazer, não sei se meu amigo teve essa experiência, mas geralmente que vai para a Inglaterra ou para os Estados Unidos fazer pós-graduação, volta, né? E diz, os brasileiros brilham no exterior. Tem um ou outro que brilha, mas tem uns que são horríveis, né? Mais uma vez a Europa se curva. Mais uma vez a Europa se curva a nós, né? Vai demorar pelo menos 4 anos para a Europa se curvar ao Brasil. Por hoje o programa Cobras e Lagartos fica por aqui. Eu agradeço muito a sua audiência. Se você tem críticas, comentários ou sugestões, escreva para a gente. O nosso e-mail é cobraselagartos, tudo junto, @ufpr.br. Muito obrigado e até a próxima edição.